Eu não sei se você sabe, mas as orquídeas também têm moda. Algumas orquídeas entram na moda, outras saem da moda, assim como outras várias coisas que existem na nossa sociedade. E o que está entrando em moda agora, que está amplamente falado, amplamente divulgado e estudado, são as micro e mini orquídeas. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês informações que vão fazer com que você se apaixone por essas coisas lindas em miniatura. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou aqui do site maisorquídeas.com.br e hoje nós vamos falar disso aqui, ó, que são as nossas micro e mini orquídeas. Vamos falar sobre o que faz delas serem micro e mini orquídeas, qual é o grande charme dessas plantas, que ela tem algumas vantagens muito legais que outras orquídeas não têm. Então nós vamos falar isso em detalhes no vídeo de hoje. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve, segue a gente para poder receber sempre novidades e vou deixar um convite. Aqui na descrição do vídeo ou no link da bio, você tem o link para participar do nosso grupo de promoções. Novembro é mês de Black Friday, a nossa já está rolando desde outubro e você precisa entrar lá para aproveitar novidades incríveis, que agora na semana vão sair muitas promoções. Então eu aguardo você lá. Pausa o vídeo, vai lá, entra lá no grupo e volta aqui para bater um papo comigo. Vamos começar já com uma plantinha muito legal. Já vou informar para vocês que todas as plantas do vídeo de hoje estão à venda. Então, à medida que eu for falando sobre elas, vai aparecer a foto da floração aí na tela, o valor também. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo, ou se você não encontrar, escreve aqui nos comentários que eu mando para vocês. A gente vai começar falando dessa Oncidium, é uma mini Oncidium, que é a Oncidium pontagrossense. Gente, isso aqui é muito legal. Por incrível que pareça, ela já é uma planta adulta, ela é considerada uma mini orquídea, não uma micro orquídea, já a gente vai falar sobre isso. E é uma plantinha muito difícil de encontrar, uma planta de coleção. Essa Oncidium aqui é sensacional, o grande charme dela é que ela floresce de forma muito precoce. Então tá aí, ótima plantinha para sua coleção. Ela gosta de um cultivo sequinho, bastante luminosidade, e se você preferir dá para cultivar até na madeira. A gente pode tirar do vaso e botar na madeira, que ela vai muito bem. A foto da floração é essa que está aí na tela. Daí você deve estar se perguntando, mas afinal o que faz de uma planta, de uma orquídea ser considerada uma micro orquídea? Então os critérios eles são um pouco abertos, não é um critério específico, mas no geral são dois critérios principais. O primeiro é o tamanho da flor em questão. Se ela produz a flor, que a flor tiver menos do que 1 centímetro, geralmente ela é categorizada já como micro orquídea. Mas não basta só isso, tá? No caso de plantas que têm o vegetal grande e a flor proporcionalmente ao vegetal é pequena, ela também pode ser considerada micro orquídea, tá? Quando existe essa desproporção, um vegetal grande e flores pequenas. Lembrando que esse tamanho de flor, ele é levado em conta cada flor e não o cacho por completo. Por exemplo, o Arpophyllum giganteum é uma planta que o vegetal em si é grande, ele fica grandão, sei lá, com 30 a 40 centímetros entre bulbo e folha, só que ela dá um cacho com centenas de flores muito pequenininhas, então ela é considerada uma micro orquídea, tá? Fica aí a curiosidade, e se você gostou da dica, já segue a gente aí. Outra plantinha muito legal, e essa daqui é muito difícil de encontrar, é a Zygopetalum cincorana. Gente, essa planta é o seguinte, ela é uma Zygopetalum espécie, e isso por si só já é difícil da gente encontrar. Normalmente a gente encontra muitos híbridos, né? Zygopetalum híbridos. O legal dessa planta é que ela é uma planta de porte pequeno, a floração dela é essa que está aí na tela, ela tende a ter florações perfumadas e ela é uma orquídea semiterrestre, ou seja, ela gosta de um substrato mais empapado, mais denso, que retenha mais umidade. O que você não pode fazer com essa plantinha é um cultivo muito seco, por exemplo, um cultivo na madeira, um cultivo em cachepô, vai maltratar bastante ela. Então mantenha o substrato mais pesado, o substrato sempre úmido e só alegria. Mais uma das mini orquídeas muito legais que nós temos no catálogo. Vou trazer para vocês agora uma das joias mais bacanas que nós temos no catálogo, que é a Dryadella zebrina. E aliás, no dia de hoje ela está em floração. Vamos ver se a gente consegue captar na câmera, gente. A florzinha dela é muito pequenininha, nota que o vasinho em si é bem pequeno, ó. E ela está em floração, gente. Olha que coisinha mais linda. Essa plantinha, embora seu tamanho muito pequenininho, é uma plantinha muito resistente. Não tem segredo assim para poder cultivar. E é uma plantinha que gosta de um cultivo mais sequinho, tá? Alguns produtores, inclusive, enviam ela para gente plantadinha na madeira. Ela tolera
esse tipo de cultivo. Gente, presta atenção no tamanho dela, é muito pequenininha. Mais uma das joias fantásticas se falando aí do mundo das micro-orquídeas. Agora, sabe qual é o verdadeiro tesouro das micro-orquídeas, a verdadeira vantagem de você cultivar micro-orquídeas? São dois no geral. Primeiro, o espaço. Muita gente quer ter orquídeas, mas não tem um espaço muito grande, ou muitas vezes a pessoa quer ter orquídeas, mas quer cultivar num apartamento. E como que a gente faz para poder fechar essa conta? As micro-orquídeas são ótimas para isso. Num quadradinho pequenininho, lá 1 metro quadrado, você faz um teladinho na sua parede e você consegue ter 30, 40 variedades diferentes de micro-orquídeas. Então, ela acaba deixando mais fácil para quem não tem a disponibilidade do espaço. Agora, esse não é o principal segredo dessas plantinhas. O verdadeiro segredo delas é na questão da floração precoce. Muitas orquídeas de porte normal, por exemplo, catileias, vandas, oncidium e por aí vai, elas demoram alguns anos para poder florescer. Então, de quando ela é plantada a mudinha, lá no frasco, no laboratório, até ela ir para uma bandeja, vai para o vaso de mudinha, o vaso de pré-adulto, o vaso de adulta e florescer, dependendo da variedade, pode demorar 4, 5, 6, 8 anos. E no caso das micro-orquídeas, a grande maioria das que nós temos no catálogo, elas são muito precoces. É comum o produtor mandar foto dela no laboratório ainda, fechada no frasco, que é no seu primeiro estágio de vida, já dando haste. É coisa fantástica demais. Então, para você que às vezes desanima com a questão de orquídeas por conta de cultivo de orquídeas, por conta desse tempo que leva até a planta se tornar adulta, até ela estar florescendo, isso daqui é uma ótima saída, porque elas são super mais precoces. E aí, você sabia disso? Se não sabia, já segue a gente, porque essa informação você vai encontrar em poucos lugares na internet. Mais uma plantinha muito legal que está também no catálogo é a Bifrenaria melicolor. Gente, Bifrenaria é uma planta de porte médio, essa daqui não vai ficar grandona. A floração dela é esse espetáculo que está aí na tela. Ela é uma planta de cultivo fácil, ela gosta de um cultivo sequinho, bastante luminosidade. A gente percebe isso muito por conta dos bulbos. Ela tem bulbos bem duros, bem formados, e a folhagem também é um pouco mais rústica. Plantinha muito bacana. Daqui você pode plantar ela num vaso um pouquinho maior, que na próxima brotação já tem uma ótima chance de florescer. Tá aí para vocês mais uma das joias que nós temos no catálogo. Existem algumas micro-orquídeas, mini-orquídeas, que ela é desproporcional em relação à quantidade de flores que ela produz e o tamanho do vegetal. E essa daqui é uma delas. Isso daqui é uma Batistonia venusta. É uma planta difícil de encontrar. Você não vai achar assim facilmente internet afora um item de coleção. As grandes vantagens dessa plantinha é que ela tem a floração precoce, ela produz cachos desproporcionalmente grandes, com várias flores, e aqui no caso já é uma planta pré-adulta. Plantinha muito difícil de encontrar, e ela gosta de um cultivo mais sequinho e bastante luminosidade. Inclusive, se você preferir, aí na sua casa você pode até trocar esse cultivo e colocar ela plantada direto na madeira, que o desenvolvimento dela vai ser fantástico. Tá aí mais uma joiazinha no catálogo. Saindo um pouquinho de micro e mini, mudando totalmente agora para plantas de porte mais alto. Isso aqui é muda pequena de Catileia gutata tipo. Gente, Catileia gutata é um exemplar assim fantástico. São plantas que têm um porte mais alto, bifolhada, a floração geralmente muito perfumada, uma coloração fantástica, e o grande charme dessa planta é que ela tem a floração durável. Aqui ela é uma muda pequena, ela vai levar mais ou menos uns 3 a 4 anos para a primeira floração. Vale o tempo e vale o esforço, porque a floração disso aqui vai te surpreender. O legal de você pegar ela na mudinha pequena é que ela vai ter um preço super mais acessível do que a planta adulta. Muito legal. E aí, você já conhecia essa variedade? Essa também é uma muda de orquídea muito especial. Isso aqui é uma muda de Catileia Leopold Dark Princess. Isso aqui também é fantástico. Uma Catileia espécie, também gosta de um cultivo sequinho, uma boa luminosidade, e é uma floração assim que vale a experiência de você cultivar e esperar. Uma muda pequena vai levar mais ou menos uns 3 a 4 anos para a primeira floração. Isso aqui, sem dúvidas, é uma das mais legais. O bacana dessa planta, e ela é inclusive muito apreciada por colecionadores, pelo fato de ser uma espécie, ou seja, essa é uma planta natural, tá? Ela é uma réplica, um clone
de uma planta que existe na natureza, né? E isso faz dela muito especial. Tá aí mais uma plantinha maravilhosa que tem lá no catálogo. Existem algumas orquídeas que são muito raras e muito apreciadas pelo fato de ter sofrido uma mutação. Ou seja, todas são iguaizinhas, de repente lá no meio daquelas milhares, uma sai diferente. É o caso dessa. Essa daqui é uma Leopold trilabelo. É uma mudinha pequena, vai demorar uns 3 ou 4 anos para vir floração, mas a grande beleza dessa planta é que normalmente ela não tem essa cor que está aí na tela. Essa daqui é a variedade Alba, que faz dela ter essa cor bem mais clara, verde e branco, e mais especial ainda por ser a variedade trilabelo, ou seja, as duas pétalas de cima são uma réplica do labelo, que é a pétala de baixo ali, uma pétala modificada. Então isso aqui é o raro do raro, gente. E é uma planta muito apreciada por conta dessa quantidade de modificações genéticas que acabou ocasionando naturalmente, tá? Depois que algum produtor encontra uma variedade como essa daqui, por exemplo, é feita uma multiplicação por clonagem, né, para que seja distribuída comercialmente. Tá aí, ótima opção para coleção, uma plantinha sensacional, uma plantinha muito legal para você que é colecionador. Uns 3 ou 4 anos para vir a floração, é uma floração durável e muito perfumada e bem rara também. Também tem lá no catálogo e essa aqui demorou um tempão para a gente conseguir trazer. Se falando em mini orquídeas, uma das categorias mais apreciadas é quando a planta tem uma flor grande em relação ao tamanho do vegetal. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Isso aqui é uma Leptotes bicolor. Ela é uma planta nativa, né? Uma planta espécie. Agora, as questões que fazem dela muito especiais, por exemplo, olha só esses bulbos. O bulbo, folha dela é tudo uma coisa só, assim como acontece, por exemplo, com as braçávolas. Muito legal. Ela é uma planta que tem a floração branca com roxo e a floração dela é relativamente grande pelo tamanho do vegetal. Por exemplo, essa planta aqui já está próximo de florescer. Olha o tamanhozinho dela, ela vai dar uma flor aí que supera alguns bulbos mais antigos. Planta sensacional. Gosta de um cultivo sequinho, bastante luminosidade, é super adaptada a climas mais quentes, então você que é do norte, nordeste consegue cultivar sem problemas. E olha a floração dela, que fantástica. Essa plantinha aqui, ela é muito apreciada porque também é uma mini lélia, é uma mini orquídea, uma mini lélia. As mini lélias não são muito comuns. Essa daqui a gente está falando de uma lélia crispilabia. Vou deixar a foto da floração dela aí. Ela é muito resistente a climas quentes e secos. Então quem mora no norte e no nordeste, muitas vezes dá a opção, prefere cultivar esse tipo de orquídea porque ela se adapta muito bem ao clima mais árido. Sensacional. Anteriormente ela era conhecida como Hofmannsegella e aí agora ela está sendo categorizada como lélia. Lindinha demais, também tem essa joia no catálogo. Essa planta também está na categoria das micro orquídeas que produzem muitas flores, são muito floríferas. A gente está falando aqui de uma Batistonia vanessiana. Vou deixar a foto da floração dela aí. É uma planta precoce. Alguns exemplares lá na estufa do produtor começaram a florescer já com esse tamanho e o cultivo dela é muito fácil. Ela gosta inclusive de um cultivo na madeirinha, um cultivo mais seco, né? Então você pode tirar ela do vaso aqui sem problemas e plantar na madeira, porque ela já está muito bem enraizada e pronta para fazer esse replante. Sensacional, mais um dos itens de coleção que nós temos lá no catálogo. Essa planta aqui, pela primeira vez que me apresentaram como Catasetum branca. E na real, eu já vi vários locais, internet afora, o pessoal chamando como Catasetum branca. Esse é o nome popular dela. Mas na verdade, ela não é um Catasetum, nem da família do Catasetum. Ela é uma Schizis bractensis ou Schizis bractensis. E a grande vantagem dessa planta é que o cultivo dela é muito parecido com o Catasetum, o bulbo também é muito parecido e ela também tem aquela folhagem caduca como tem os Catasetum. Só que a floração dela é toda branca, do jeito que está aí na tela, e muito perfumada. Uma planta mexicana, linda demais. Aqui nesse porte ela vai demorar mais ou menos uns 2 anos para vir a floração. Item bem raro e veio também no catálogo para complementar o catálogo do site. Linda planta para quem gosta de Catasetum, de Catacetines, né? Clovésia e por aí vai. Ela é muito parecida o cultivo e a floração é linda demais. Essa planta também é muito apreciada por conta da sua
variação, ela não é uma planta comum, ela teve uma mutação e acabou saindo com uma cor diferente do padrão. Essa daqui é a Miltonia moreliana alba. No caso, a Miltonia moreliana, geralmente ela tem uma cor muito mais escura, só que essa variedade alba acabou ocorrendo naturalmente essa mutação, e aí os produtores começaram a replicar para trazer comercialmente. Ela gosta de um cultivo mais sequinho, bastante luminosidade, ela é sensível à falta d'água por longos períodos. Então assim, embora ela goste de um cultivo sequinho, é legal você sempre estar de olho assim que o substrato secar, você já molha para que ela não fique seca por muito tempo. Esse é o grande detalhe dela. É uma muda pequena, vai demorar uns 2 a 3 anos para vir a floração e é muito rara. A floração dela é linda demais. Mais uma também chegando no catálogo. Para você que é iniciante, eu vim apresentar hoje o primeiro estágio de vida de uma orquídea após sair do laboratório. Essa daqui é uma bandeja de Dendrobium Chrysotoxum, uma planta sensacional, é uma planta de porte médio para grande. Então, saiu do laboratório, ela vem aqui para essa bandeja, onde é a sua aclimatação, porque no laboratório tudo é controladinho, e aqui ela vai começar a crescer, né? O X da questão é que ela vai ficar um tempo aqui, até ela ir para o primeiro vaso, e aí ela vai para o vaso pequenininho, depois ela vai para um vaso maior, depois para o vaso definitivo, onde efetivamente ela vai florescer. Nesse processo daqui, até o vaso maior, vai uns 4 a 5 anos, gente. Então, por conta disso, essas plantas elas saem muito mais em conta do que plantas já adultas, porque a planta adulta ela tem um custo muito maior de manutenção. Imagina o produtor lá 4 a 5 anos cuidando das plantinhas até ela florescer. Então muitas pessoas experientes preferem comprar uma plantinha como essa e cultivar em casa, porque ela sai infinitamente mais barata. Enquanto uma planta dessa adulta pode chegar a custar 70, 80 reais, uma mudinha dessa daqui custa cerca de 4, 5 reais. Tá aí para vocês mais um item fantástico chegando no catálogo. Para quem não conhecia, mudas de orquídea no seu primeiro estágio de vida após sair do laboratório, tá aqui a Dendrobium Chrysotoxum. Raiz nua, uma bandeja coletiva com várias mudinhas, e essa planta você vai cultivar, pode colocar lá no vaso, no primeiro vasinho, coloca um substrato com casquinha de pinos. Ela gosta de um cultivo mais sequinho, bastante luminosidade, porém como ela é uma planta pequena, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com excesso de sol ou falta d'água. Então ela não tem ainda muitas reservas de nutrientes, muita reserva de água, os bulbos bem formados, que isso que os bulbos são, reserva de água e reserva de nutrientes. Como os bulbinhos dela ainda são pequenininhos, ó, tá vendo? Como esse daqui, por exemplo, se você porventura deixar ela no muito sol ou muito sem água, ela pode dar uma desidratada um pouco mais severa, certo? Então ela é sim um pouco mais sensível do que uma planta adulta. Embora uma planta assim na bandeja seja bem mais em conta, é um tipo de cultivo, um tipo de planta que é indicado para cultivadores mais experientes, porque ela não tem a mesma resistência do que uma planta adulta. E aí, já conhecia isso aqui? Eu sempre venho falando que micro e mini orquídeas são muito mais precoces na questão de floração em relação a plantas de tamanho normal. Essa daqui, por exemplo, é um Zygopetalum microphytum. Se eu te falar que essa planta é um Zygopetalum já adulto, quem é um cultivador mais experiente e não conhece esse Zygopetalum, pode achar que é um cúmulo absurdo, porque Zygopetalum geralmente são plantas de porte médio, porte grande, com folhas que podem chegar até a 40, 50 centímetros. Mas olha só que curioso, ó. Nesse último lote o produtor mandou algumas variedades em floração, olha a haste dela aí, ó. Tá aí mais uma plantinha confirmando essa informação que eu sempre trago de que são plantas mais precoces, gente. Então tá aí, alguns exemplares estão em floração. A floração dela é muito bonitinha, vou deixar aí na tela para vocês. Uma planta que tende a ter uma floração perfumadinha e muito indicada para quem é iniciante, não é difícil de cuidar, e para quem tem pouco espaço. Item fantástico também entrando aí no nosso catálogo, a Zygopetalum microphytum. Pois é, e quem diria, achei mais uma Zygopetalum microphytum, porém com duas hastes. Gente, olha que coisa linda, ó. Eu falo para vocês, gente, micro e mini orquídeas são muito legais por conta de terem uma floração super precoce, e existe uma lenda de que elas são difíceis de cultivar, mas na verdade isso não é real. Elas têm um cultivo, em sua maioria, pelo menos as que nós temos no catálogo, super fácil. A única diferença é que por serem plantas de tamanho pequeno, você só tem que tomar cuidado com falta d'água ou excesso de sol. Como ela não tem muitas reservas de água e nutrientes, essas duas questões podem ter aí causar um dano mais severo a essas plantinhas. Mas tá aí
uma linda plantinha também dando ao ar da graça, ainda pequenininha. A gente tem muito mais micro e mini orquídeas no catálogo. Aquela parede ali atrás tem várias variedades muito legais, mas a gente vai deixar isso para um próximo vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like aí, se inscreve e escreve um comentário pedindo a parte 2 que logo a gente traz para vocês. Lembrando que tudo isso que eu trouxe para vocês hoje está à venda. Você consegue comprar clicando no link que está aqui embaixo ou mandando mensagem no WhatsApp que está aí na tela, ou se você estiver em outra rede social, tem o link na bio também, onde você pode fazer os seus pedidos. Queria agradecer o carinho de todos vocês, forte abraço e até mais. Em cada cor um suspiro, uma paixão, no balanço das folhas, bálsamo pro coração. Em cores plenas, num vaso repousa